Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós declaramos: o nosso Deus é nosso refúgio e fortaleza, e confiaremos em Ti, Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação, o nosso rochedo. Senhor, coloca um muro de fogo ao nosso redor e guarda as nossas vidas, a nossa vida, a nossa família. Tira do nosso caminho toda confusão, todo atrapalho, tira do nosso caminho toda a resistência espiritual e bloqueios do inimigo, e nós declaramos que tudo na nossa vida está debaixo do controle do nosso Deus. O amanhã pertence a Deus, a nossa vida pertence a Deus, a nossa família pertence a Deus, o que está nas nossas mãos pertence a Deus, e cremos no seu poder. Cremos na força do seu poder. No nome de Jesus te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, que o Senhor tenha misericórdia de nós e libere, Senhor, da tua providência, da tua paz, da tua alegria. Queremos ser cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. E queremos, Pai, caminhar contigo. Queremos seguir as tuas instruções, assim como Davi, Pai. Davi consultou a Deus, Davi ouviu a Deus, Davi caminhou pela providência divina e conseguiu a restituição total daquilo que havia sido roubado e tirado dele. Pai, eu oro agora por pessoas que tiveram perdas financeiras, perdas de relacionamentos, injustiças nas portas, pessoas, Pai, que sofreram. Eu oro por uma restituição total e completa, no nome de Jesus, que haja restituição. O que foi perdido seja encontrado, o que foi roubado seja pago com juros. Eu quero declarar, Pai, vitória na vida dessa pessoa, e tira do nosso caminho aquilo que não vem do Senhor. Tira do nosso caminho, Senhor, propostas que não vêm do Senhor, negócios que não vêm do Senhor, e até mesmo relacionamentos que não cooperam para o nosso bem, mas que nos atrapalham. Que o Senhor venha nos guardar, não só a nós, Pai, nossos filhos. Venha nos guardar, Pai, a nós e a toda a nossa casa. Nós pedimos, Pai, que a palavra de Zacarias, capítulo 2, verso 5, se cumpra. Muros de fogo ao redor de nós, ao redor da nossa casa e de todas as áreas da nossa vida. Queremos a Tua proteção e o Teu cuidado, Senhor. E eu oro, Senhor, em favor daquele que chegou doente, aquele que está passando por um tratamento de saúde, essa pessoa que está lutando contra um câncer, lutando contra uma diabetes. Senhor, eu oro agora para que o poder de Deus toque nessa pessoa e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, toca com Teu poder agora na vida dessa pessoa e libera do Teu favor, libera da Tua graça, Pai, sobre essa pessoa, no nome de Jesus Cristo. E eu declaro sobre a tua vida o Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação.
eu recebi uma impressão no meu espírito. Há pessoas que estão com algum tipo, seja de alergia na cabeça ou ferida na cabeça. Eu gostaria de orar por você. Jesus cura. Eu não curo ninguém, mas Ele cura. Ele tem todo o poder. Eu já vi todo tipo de milagre aqui. E se você está com algum tipo de alergia na cabeça ou ferida na cabeça, eu gostaria de orar por você, e até mesmo se você conhece alguém próximo de você que está com ferida na cabeça, que está com algum tipo de alergia, algum tipo de problema na cabeça, coloque a sua mão aí, certo? Se Deus ministrou isso no meu coração, não é por acaso, então deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pela cura. Eu oro pela cura, seja uma alergia, seja uma infecção, seja, Senhor, qualquer outro tipo de problema que essa pessoa está, Senhor, na cabeça ou no couro cabeludo. Eu oro por um milagre agora. Eu oro por um milagre, que o milagre de Deus toque na vida dessa pessoa no nome de Jesus, e que todo mal renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo agora. Amém. Coloque a tua fé em Jesus, certo? É Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que salva. Jesus, Jesus, Jesus. Amém. Glória a Deus. Espero que Deus tenha tocado em você, e se você lembrou de alguém aqui nessa oração, compartilha com essa pessoa essa palavra, essa oração. Amém. Sela essa palavra. Nós estamos orando também por restituição, porque essa é a palavra que nós estamos ministrando aqui, certo? De repente de Deus está tocando aí. O de repente de Deus está tocando. Você crê? Escreve aqui nos comentários: o de repente de Deus está tocando na minha vida. Glória a Deus. Amém. E eu quero convidar você agora, a partir dessa semana, todo final de semana, no sábado, nós vamos fazer uma oração de gratidão a Deus, certo? Todo sábado, na oração da manhã e da noite, vai ser uma oração de gratidão. É o 7º dia da semana. O sábado é o 7º dia. Nós vamos fazer uma oração de gratidão, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e porque o Senhor está no controle de tudo. E no domingo, nós vamos começar a orar. É o 1º dia da semana. Domingo é o 1º dia. Nós vamos começar orando, consagrando a nossa semana a Deus. Ok? Então vai te preparando, porque amanhã nós vamos ter essa oração de gratidão aqui, porque amanhã é o 7º dia, certo? Agradecendo, até aqui o Senhor nos ajudou. É isso que nós vamos declarar nas nossas orações de sábado. E no domingo nós vamos consagrar a semana, porque o 1º dia da semana é domingo. Então nós vamos consagrar, apresentar diante de Deus, para termos uma semana debaixo do favor e da graça divina. Amém? Deixa aqui eu dar alguns testemunhos para você testificar também que Deus está operando aqui. Recebi o testemunho da Cristine, e ela escreveu assim: eu participo das orações há 1 ano, e desde então são muitas bênçãos, mas eu gostaria de compartilhar uma em especial. Minha filha Helena, de 5 anos, começou de repente a ter tiques nervosos, todos de uma só vez. Mexia os braços, as pernas, os dedos, balançava a cabeça e emitia barulhos vocais, de forma sincronizada e repetida. As pessoas reparavam e ela ficava envergonhada. Os meses passavam e ela não melhorava. Desde então, apresentei a vida dela nas orações, colocava o celular ao lado dela e permanecia sempre firme nos propósitos. Um dia, o Senhor disse para a mãe da Helena que Deus estava dando livramento. Eu tomei posse. Em questão de dias, os tiques se foram. Tanto que só fui me dar conta quando a vi curada. Deus o abençoe, proteja e complete a boa obra em sua vida. Oh, que bênção! Olha que bonito o testemunho dela. Você viu aqui? Que lindo que Deus fez. Também o testemunho da Patrícia. Eu gostaria de compartilhar um testemunho sobre a mudança de diagnóstico do meu sobrinho. Tudo começou quando surgiram vários caroços espalhados pelo corpo dele. Após alguns exames, uma médica informou que poderia se tratar de um linfoma, um tipo de câncer. Ao recebermos essa notícia, nossa família e amigos se uniram em oração. Antes mesmo do término desse propósito, Kevin realizou biópsias e em todos os caroços encontrados. E para a honra e glória de Deus, o resultado mostrou que nenhum deles era câncer. O Senhor mudou aquele diagnóstico. O que parecia ser uma sentença de sofrimento e morte se transformou em um grande testemunho do poder, da misericórdia e da fidelidade de Deus. Que lindo, hein? Você viu que nos últimos meses eu tenho orado muito contra o câncer? Eu tenho orado muito, porque tem me vindo muito pedido de oração em favor de pessoas com câncer. E nós temos visto aqui Jesus operar muitos milagres.
Então eu quero dizer para você, ore sempre. Amém? Ore sempre. Tem coisas que a gente tem que orar sempre. E recebi o testemunho da Regina também. A paz do Senhor. No dia 27 de julho de 2026, na oração da manhã, o Senhor disse que tínhamos que declarar verbalmente as coisas que queríamos. Então, uma das coisas que eu declarei foi que conseguiria vender a minha casa em um futuro muito próximo. E no dia 31 de julho de 2026, apareceu uma pessoa para ver a casa. E no mesmo dia deu um sinal para comprar. E no dia 7 de agosto, a venda foi concretizada com a assinatura da Escritura. Para a honra e glória do Senhor, nosso Deus. Agradeço muito ao Senhor, nosso Deus, e também ao Senhor por tantos ensinamentos. Como Deus é tremendo, né, gente? Como Deus é tremendo, como a gente vê as coisas se movimentarem aqui nas orações. E ore por mim também. Assim como eu tenho orado por vocês, orem pela minha vida. Orem pela minha família. Amém? Ore. Como eu tenho dito aqui, as pessoas às vezes olham para a gente aqui, né? Estou bem arrumado, né? Estou aqui com vocês, estou sempre trazendo uma palavra de ânimo, de ajuda, mas muitas vezes, antes de começar a oração aqui, eu estava chorando aos pés do Senhor, também por causa dos desafios que eu também tenho, né? Então é importante você estar em oração e nós orarmos mutuamente uns pelos outros, assim como eu estou orando aqui por vocês, me colocando na brecha, lutando espiritualmente. Ore pela minha vida, ore pela minha família. Amém? Glória a Deus. Está aqui a palavra. Eu quero agora nesse momento continuar uma palavra que eu comecei. Nós temos falado muito sobre a vida de Davi e sabe, eu estou dando apenas eu posso dizer, uma pincelada sobre Davi e o que aconteceu em Ziclag, mas tem muita revelação aqui, tanto que eu só estou dando alguns trechos de tanta coisa boa que Deus está falando conosco. Em 1 Samuel capítulo 30, verso 10, a Bíblia diz assim: E Davi seguiu com 400 homens, pois 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Você sabe que Ziclag, a cidade que Davi estava junto com os homens, foi atacada. Davi estava numa incursão militar, quando chegou, a cidade estava destruída. Eu tenho falado isso nas orações aqui, que os homens falaram em apedrejar Davi. Davi consultou a Deus. Inclusive falamos sobre isso na oração da manhã, a importância de consultar a Deus. Ele consultou a Deus e Deus disse: vai atrás deles, porque alcançará. Deus não deu apenas a direção. Deus deu a garantia que Davi iria conseguir encontrá-los. E a Bíblia diz que aqueles homens, então, que já vieram de guerras, estavam cansados, estavam também emocionalmente abalados, certo? Porque as pessoas se abalam emocionalmente, e isso afeta o físico, e foi o que aconteceu aqui com esse exército estava cansado. A Bíblia diz que 400 homens seguiram Davi, 200 ficaram no vale, não conseguiram acompanhar a marcha, não conseguiram acompanhar Davi nesse resgate, nessa busca pela família, pela restituição. 600 homens começaram a jornada, 200 pararam no ribeiro, ou seja, 1/3 do exército desistiu de caminhar. Não por rebeldia, nem por incredulidade, mas puramente por cansaço. Eu quero que você entenda que o cansaço, ele tenta nos parar. Esse tal do cansaço é um negócio que eu oro, tá? Porque eu acredito muito na oração, você sabe disso. Eu oro sobre tudo, gente. Eu oro por negócio, eu oro por conexão, eu oro antes de subir no púlpito. Quem me acompanha nos bastidores sabe, às vezes eu estou antes de subir no púlpito, estou ali orando, às vezes estou num evento, estava lá na Escola de Profetas em Belém, eu sempre pego uma antessala, eu tiro um tempo de oração ali antes de subir no púlpito. Eu sou uma pessoa que eu vou viajar, eu oro, sabe? Eu acordo pela manhã, eu oro, antes de dormir eu oro. Eu sou uma pessoa que acredita muito no poder da oração. E uma das coisas que eu oro muito a Deus é para Deus me dar força, tá? Porque assim, humanamente, algumas coisas não se explicaria, tá? Humanamente, logicamente. Por quê? Eu tiro férias? Eu tiro. Mas eu não paro de trabalhar nem um dia. Eu sei que isso contraria, sim, todas as leis, né? Todas as leis no sentido físicas, né? Porque o corpo tem que descansar. Eu entendo a importância
do descanso, a importância da solitude, eu entendo disso, mas eu trabalho todos os dias eu estou aqui com vocês, todos os dias eu estou escrevendo livros, todos os dias eu estou trabalhando. E assim, eu tiro um tempo, claro, para minha família, todo santo dia eu tiro um tempo para minha família. Quando eu estou em férias, por exemplo, com a minha casa, que nós estávamos agora em julho, né, eu tirei uma parte ali, uma semaninha, 10 dias, né, a parte da manhã eu trabalhava e na parte da tarde eu ia com os meus filhos nos lugares que eles queriam, né, para descansar em família, ok? Eu entendo que esse é o tempo que eu estou vivendo na minha vida, é um tempo assim que, né, exige muito de mim. E já teve dias, gente, né, falando aqui para vocês, que eu estava totalmente assim sem força, né, sem força até para começar a live. E orar a Deus, dizer: Deus, eu preciso da tua força para mim continuar, e Deus me dá força para continuar. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o cansaço ele pega para todo mundo, ele não pega só para mim, ele pega para você. E quando a gente está cansado, a gente quer parar. Quando a gente está cansado, a gente fica irritado. Quando a gente está cansado, a gente se apressa. Porque você quer resolver coisas rápidas, certo? Porque você já tem outra coisa ali na frente para resolver. Então o cansaço, ele vai sempre tentar te impedir de viver a palavra que Deus te deu. O cansaço, a exaustão. E se você não aprender a ir a Deus, e claro, né, eu ando comendo melhor agora, eu faço exercício todos os dias e tiro a parte da tarde também para descansar. Às vezes não consigo tirar toda a tarde porque às vezes eu tenho compromisso, tem reunião, tem evento de outras pessoas que eu participo, eu dou palestra para a empresa também, né? Porque Deus me deu uma graça muito grande para falar sobre mentalidade. Então às vezes eu não consigo descansar na tarde, mas sempre que eu posso eu descanso. Por quê? Porque eu sei daquilo que eu tenho uma palavra e eu tenho que caminhar por aquela palavra, certo? Então eu quero dizer uma coisa para você. Ore a Deus se você está cansado, para Deus renovar tuas forças. Deus também responde esse tipo de oração. É claro que tem a sua parte a fazer de descansar, que nem eu faço. Tem que às vezes procurar, né, de descansar, porque eu tenho que estar bem depois. Mas eu sei que Deus responde orações. E uma coisa que a gente tem que entender, o maior inimigo da sua vitória nessa temporada talvez não seja o inimigo em si, talvez seja o esgotamento. Ou seja, não é a oposição que derruba a maioria, é a exaustão acumulada de quem já lutou demais. Porque existe pessoas que têm só os problemas delas para resolver e tem outras que têm muitos outros problemas, inclusive de outros para resolver. Eu já estive assim. Então, às vezes o cansaço que a gente está é o cansaço de alguém que já lutou demais. É o cansaço de alguém que já teve, sabe, muitos momentos de tensão, momentos de dificuldade. E você sabe que, às vezes, o trabalho físico, ele não cansa tanto quanto você resolver problemas de ordem emocional, ou você resolver problemas com pessoas, ou o desgaste de situações que você sai quase que quebrado daquelas situações, sabe? Isso desgasta, isso corrói, tanto que se eu carregasse o meu passado junto comigo, eu não viveria mais. De tanta situação que eu vivi, de tanta, às vezes, dificuldades, assim como você. Mas eu tenho aprendido, sabe, a caminhar para frente e não caminhar olhando para trás. Caminhar para frente. Porque se você carregar o passado, né, junto com o teu presente, isso é esmagador. Então, se você é o tipo de pessoa, eu vim aqui para liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Se você é o tipo de pessoa que já lutou demais na vida, eu vim aqui dizer que o Senhor vai renovar tuas forças. A presença do Senhor está te tocando nesse momento. E essa presença vai reparar a tua força, a tua energia, as tuas células, o teu corpo, todo o teu ser, em nome de Jesus Cristo. Você crê nessa palavra? Eu já entrei muitas vezes na presença de Deus de arrasto. Não tem vergonha, né? Porque as pessoas às vezes pensam que a gente é um super-homem, que a gente não falha, que a gente não cansa. Não, eu falho, eu digo, tá? Eu não sou perfeito e canso também. Canso, claro que eu canso.
Mas eu entro na presença de Deus e Ele me levanta. Eu entro na presença de Deus, Ele me coloca de pé de novo. Isso aconteceu várias vezes. De eu ser visitado pela presença de Deus. Eu já cheguei para Deus. Eu disse, tá aqui, Tem gente melhor do que eu, te entrego aqui o que o Senhor me deu, eu te entrego aqui. Antes de sair daquela oração, vinha a presença de Deus, Deus falar comigo. E sabe, eu levantar dali como se aquela conversa não existisse na minha vida. Então eu já vi o sobrenatural agindo na minha vida, me levantando de esgotamentos, de exaustão, de cansaço. E eu sei que esse poder está disponível a nós. Esse poder está disponível, vá orar. Sabe, não diga que vai desistir, não começa a tomar decisões erradas, vai orar. Vai orar. Às vezes é melhor você aguardar 24 horas antes de tomar uma decisão. Eu já cometi esse erro. A pressa, de alguma maneira, ela vai prejudicar o teu discernimento. Então é melhor você ir orar, porque na oração Deus vai te renovar. Por isso, entenda, e isso é muito importante, Bezor, como a Bíblia diz aqui, é o lugar onde a fé ainda existe, mas as pernas não obedecem mais. É onde você acredita na promessa e mesmo assim senta na margem. Mas eu tenho um versículo da palavra para você, Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. E um outro grande segredo que eu aprendi, e isso aqui vai servir para todo mundo. Às vezes a questão não é parar com o que você está fazendo, é diminuir o passo. Eu já fiz isso várias vezes na minha vida, diminuir o passo. Agora, eu tinha evento fora do Brasil que me convidaram para ir, eu tive que cancelar, por causa da minha agenda. Tive que cancelar, tinha um evento que eu fui convidado fora do Brasil para participar. Eu disse, me desculpa, mas não vai dar, minha agenda não vai me permitir. Amigos meus me ligaram nos últimos dias e disseram, vem pregar aqui, vem fazer um evento aqui. Eu disse, amigo, desculpa, não posso. É ruim a gente dizer para amigo, porque às vezes eles vêm me servir e eu não posso, sabe, estar com eles. Mas eu tenho aprendido, tem coisas que às vezes eu tenho que diminuir o passo. Eu tenho que diminuir o passo, vou diminuindo. Esses dias eu tinha um almoço importante, para ir. E eu disse assim, liguei para a pessoa, expliquei para ela e disse, não vou conseguir estar, me perdoa. Outro dia a gente almoça junto, mas hoje eu não vou poder estar. Ou seja, diminuir o passo sem parar vai nos ajudar a continuar a caminhar. Talvez você que é empreendedor, que faça muitas coisas aí na vida, Deus está dizendo para você, só diminui o passo, não precisa parar, mas diminui o passo. Tira algumas reuniões, tira algumas coisas para não parar. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu quero orar pela tua vida agora. Quero também lhe convidar, domingo, deixa eu só colocar aqui o site, domingo, nós vamos ter uma grande reunião que eu vou passar um protocolo para você. Protocolo para quê? Um protocolo para você superar os dias difíceis e para você ter restituição na tua vida. Nesse domingo eu vou ministrar às 9 horas da manhã na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri. Você é nosso convidado. Esses aqui são os nossos livros, tá? Mentalidade de alto nível. Acredito que se você não mudar a sua mentalidade, você não acessa o que Deus tem para a tua vida. E esse aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Deus já me deu muitas provas de que Ele pode se comunicar através dos sonhos. Não são todos os sonhos que são de Deus, mas tem muitos sonhos que é a revelação de Deus. E também, esses aqui são os nossos devocionais. Olha só o que tem aqui de livro. São mais de 1000 páginas nos 3 devocionais, Café com Jesus. E eu já mostrei para vocês, olha só como é que é o nosso devocional. Aqui o versículo bíblico, a oração, as direções aqui para o teu dia. E aqui você vai pegar uma caneta e você vai fazer a sua própria oração, tá? Nossos livros aqui têm abençoado a vida de muita gente. Adquira esse devocional aqui, você pode adquirir lá no meu site, ok?
E amanhã temos o nosso programa na Rede TV, em rede nacional, às 10 horas da manhã. Ore por nós. Vamos orar? Permita-me orar por você. Você vai selar essa palavra que você recebeu aqui, da restauração de força, compartilhando com 10 pessoas. Manda depois quando acabar. Agora nós vamos orar. Quando acabar a oração, você vai mandar para 10 amigos teus. Amém? Vamos orar? Amado Espírito Santo, visita teus filhos e filhas e dá vitória a eles. Eu oro, Pai, para que o Senhor intervenha na sua vida. Toque-os com o teu poder, com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Pai, a minha oração é para que o de repente de Deus renove as forças dessa pessoa. Tire o cansaço, tire o desânimo, tire a prostração. Tire aquilo, Senhor, que trava, tudo aquilo, Senhor, que impede, tudo aquilo que limita. E vem com um renovo sobre essa pessoa. Vem com um renovo sobre ele, vem com um renovo sobre ela, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, amado Espírito Santo, que a força do Senhor, o renovo do Senhor venha sobre a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, libera do teu favor sobre ele, Pai. Libera do teu favor sobre ela, que essa pessoa recupere as forças, que ela recupere o que ela perdeu também, que ela recupere recursos que ela perdeu, negócios que ela perdeu, oportunidades que ela perdeu, acessos que ela perdeu, família que ela perdeu. Em nome de Jesus Cristo. E eu também oro, Pai, pela salvação de todos dessa casa. Que essa pessoa aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus, nós invocamos o teu nome porque a tua palavra diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A nossa fé está só em Jesus. A nossa fé é exclusiva para Jesus. A nossa fé é exclusiva para Ele, Jesus. Jesus, nome sobre todo nome. Senhor, toque-os com o teu poder agora. E aquele que está doente, que seja curado, liberto, livre e transformado. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê? Compartilha essa oração. Manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra de bênçãos. E amanhã, 6 da manhã, quero ver quem vai estar aqui para agradecer a Deus. Porque para pedir a gente pede, né? Vamos agradecer também, porque há bênçãos na gratidão. Um abraço a todos. Que Deus abençoe. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. Amado Espírito Santo, libera o de repente de Deus sobre o nosso caminho, sobre nossos negócios, sobre projetos e também sobre sonhos. E nós oramos, amado Deus, para que a Tua voz fale conosco. Queremos ouvir a Tua voz. Desejamos ouvir a Tua voz. Vem, amado Deus, e toca-nos. Conduza-nos com a Tua doce voz. E oramos, Pai, para que o Senhor nos dê discernimento espiritual para compreendermos o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. Pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes falhamos. Nossas limitações, Pai, nossas falhas, elas são muitas, mas nós reconhecemos a nossa dependência de Ti e que o Senhor nos capacitará, nos fortalecerá e estará conosco para podermos avançar na vida. Assim cremos e assim oramos, ó Deus, para que o Senhor nos capacite, nos dê a força que precisamos, nos dê a graça, nos dê o favor que precisamos, para que a Tua boa mão seja sobre nós. Meu Deus, visita essa pessoa, sua casa, sua família, seus negócios, projetos e também sonhos. E nós oramos, Pai, para que toda amarra espiritual, tudo aquilo que prende essa pessoa, seja no vício, seja no pecado, seja, Senhor, num lugar errado. Senhor, nós oramos para que as amarras espirituais sejam cortadas. Eu oro, Senhor, para que essa família seja uma família unida. Eu oro para que esse casamento seja um casamento abençoado. Eu oro, Senhor, para que nossos filhos estejam debaixo da bênção e da proteção do Senhor. E, meu Pai, quando nossos olhos não estiverem perto dos nossos filhos,
Sabemos que os teus olhos se farão presente e o Senhor os guardará, os livrará e também confirmará a tua promessa na vida dos nossos filhos. Como disse Davi, Pai, assim eu oro também. Fui velho, fui novo e agora sou velho, mas em toda a minha vida eu não vi um justo desamparado e nem a descendência desse justo mendigar o pão. Pai, que nós e a nossa casa sejam sustentados pelo pão do céu, sejam sustentados pela tua provisão. Pai, a nossa fonte não está naquilo que fazemos, a nossa fonte está no Senhor. Sim, a nossa fonte está no Senhor. O Senhor é a nossa fonte, não o que nós fazemos. Por isso, Pai, cremos que o Senhor nos sustentará em todas as coisas. Eu apresento diante de Ti, Pai, a vida de cada intercessor, de cada intercessora, de cada empreendedor, de cada empreendedora que está aqui nessa oração. E eu te peço, Pai, traga provisão, traga livramento e traga força para cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui orando em nome de Jesus. E, Pai, que a bênção do Senhor, o favor do Senhor envolva essa pessoa. Que ela seja totalmente envolvida no favor e na bênção do Senhor. Eu oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado. Nós dizemos ao câncer, nós dizemos à fibromialgia, nós dizemos a todo tipo de tireoide, a todo tipo de fibromialgia, artrite, artrose, reumatismo e outros problemas, doenças crônicas que rendam-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Pai, Tu sabes o que essa pessoa tem. Por isso nós oramos por uma cura agora. Jesus, Tu tens todo o poder, é Tu quem cura, é Tu quem liberta, é Tu quem salva, Jesus. Jesus, 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 invocamos o Teu nome e declaramos saúde sobre a vida dessa pessoa. Também oro, Senhor, para que Tu leve embora toda a ansiedade, toda a depressão, toda a pressa desordenada e que em nós habite ricamente a presença do Espírito Santo, que em nós habite a paz de Jesus. Que na nossa casa tenha paz, no nosso trabalho tenha paz, que a alegria do Senhor venha nos fortalecer, que venhamos ser plenos, que venhamos estar satisfeitos, que venhamos estar felizes a cada dia debaixo do Teu favor. E essa pessoa, Pai, que perdeu um ente querido, que o consolo de Deus venha sobre ela, que o Senhor te console, que o Senhor te ajude a vencer esse luto, a vencer esse momento de dor, esse momento de tristeza, que o Senhor também restaure casamentos, que o Senhor restaure famílias, que o Senhor restitua a vida de pessoas que tiveram perdas financeiras, que tiveram perdas de relacionamentos, que o Senhor restitua, que o Senhor entregue coisas melhores. E nós oramos também, Pai, pela salvação de todos dessa casa, entendendo, Pai, que a salvação é o nosso principal objetivo. Por isso, Pai, oramos pela salvação de todos dessa casa, que todos dessa casa tenham uma experiência com Jesus. Oramos pela salvação de todos e que um milagre, Pai, um milagre de Deus aconteça dentro dessa família. Também oro, Pai, por pessoas que estão sentindo enjoo, por pessoas, Pai, que estão de alguma maneira se sentindo ruins, Senhor, talvez prostradas, que agora venha um renovo de Deus, tira esse enjoo, Pai, tira essa sensação de estar prostrado dessa pessoa em nome de Jesus. Assim nós oramos e declaramos o Salmo 91 sobre a vida dela que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente.
Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. O Senhor renove teu ânimo, renove as tuas forças. Uma boa noite a todos e que o de repente de Deus venha sobre ti. Amém? Profetize. Escreve aqui nos comentários: o de repente de Deus virá sobre mim e a minha casa. Glória a Deus. Amém? Libere essa palavra, libere essa oração em nome de Jesus. E cele essa oração compartilhando com 10 pessoas. Amém? Se você recebe essa oração, se você recebe essas palavras, cele compartilhando com 10 pessoas. Alguém próximo de você precisa de ajuda. Às vezes as pessoas reclamam: eu não quero compartilhar. Por que compartilhar com 10? Porque tem alguém que está precisando do outro lado. Tem alguém próximo de ti que está precisando. Tudo que Deus faz na nossa vida não é só para nós. Tudo, absolutamente tudo, gente. Se Deus me deu o dom da palavra, se Deus me deu outros dons, é para servir as pessoas. Eu sou abençoado por ter dons, mas os dons não são para mim. Os dons é para servir as pessoas. Então tudo aquilo que vem de bom para a nossa vida não é só para nós. É para abençoar a vida de outras pessoas. Se você tem uma empresa, não é só para você comer dela, é para você também dar empregos, é para você abençoar outras pessoas. A oração é a mesma coisa. Você está sendo abençoado, não é só para você, é para você abençoar outras pessoas. Eu quero aqui dar alguns testemunhos, até para você que entrou aqui nessa oração, talvez cético, com dúvidas, talvez frustrado, desestimulado com circunstâncias. Presta atenção nisso. Presta atenção, porque Deus está fazendo coisas incríveis. Deus está operando. Eu recebi o testemunho da Adriana e ela escreveu assim: graça e paz. Acompanho suas orações há alguns anos e tenho feito vários propósitos e tenho recebido inúmeras bênçãos. Eu tinha uma dor crônica na perna direita que não me permitia dormir e também não tinha muita firmeza nessa perna. O Senhor disse que tinha alguém sendo curada de dores nas pernas. Eu tomei posse daquela palavra e graças ao nosso Deus já não sinto mais nenhuma dor. A minha mãe também estava com o ouvido ruim, com zumbido há algum tempo, e quando o Senhor disse que tinha alguém sendo curada do ouvido, ela imediatamente tomou posse e para a glória de Deus ficou boa. Glória a Deus. E se tiver alguém aí com zumbido no ouvido, ou alguma mulher que não está conseguindo engravidar, eu libero uma palavra de vida sobre ti, em nome de Jesus, que o poder de Deus te toque. Amém? Que o poder de Deus te toque agora, no teu ouvido, que o poder de Deus toque no teu ventre. Amém? Que o poder de Deus venha sobre ti, em nome de Jesus. A Creuza, ela também escreveu para a gente: para a honra e glória do nosso Deus, eu fiquei curada de uma alergia nos olhos. Através de uma das orações em que o Senhor orou por pessoas com problemas nos olhos, eu tomei posse e graças a Deus fiquei curada. Glória a Deus. E também recebi o testemunho da Adélia. Ela escreveu assim: moro em Portugal e participei da campanha de Daniel desde junho. Eu estava com uma crise de dor na coluna lombar, mas no 10º dia da campanha eu fui curada. Deus abençoe sempre sua vida. O Senhor e toda a sua família estão em minhas orações. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é poderoso. Amém? Eu quero hoje compartilhar uma palavra com você, uma palavra que Deus me deu quando a vida aperta, quando as coisas ficam difíceis. Eu comecei falando hoje na oração da manhã que quando Davi chegou em Ziclag, diz que Ziclag estava em chamas, havia fumaça e a família, os filhos haviam sido levados pelo outro exército. E a Bíblia diz que a primeira coisa que Davi fez foi chorar, colocou para fora, mas ele não permitiu que aquela dor que ele estava sentindo virasse uma prisão. Falamos sobre isso na oração da manhã. E agora, na oração da noite, eu quero falar um pouco sobre o que está escrito no verso 6. A Bíblia diz assim: Davi muito se angustiou,
porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Eu compreendo muitas coisas aqui nessa palavra. Primeiro que não era só a esposa e os filhos dos outros que haviam sido levados cativos. A esposa de Davi e os seus filhos também haviam sido levados. Só que as pessoas, elas sempre tendem a terceirizar a sua dor. Então, a culpa do que eu estou vivendo é do fulano, a culpa do que eu estou vivendo é disso, é daquilo, é daquele outro. E às vezes a culpa não é de ninguém. São as aflições da vida que vêm, ou é uma obra do inimigo, ou até mesmo uma culpa da gente. Então, antes de nós culparmos as pessoas, nós temos que olhar para nós e vermos se de repente o culpado não é a gente. Então, terceirizar o que eu estou passando, porque a gente vê isso. As pessoas muitas vezes destilando a sua raiva, a sua indignação em cima de outros. Sabe, quando a gente vê as pessoas perseguindo umas às outras, criticando umas às outras, falando mal umas às outras, fofocando a respeito até de coisas que elas nem sabem, a gente vê que o ser humano ele quer terceirizar a todo momento o que ele está passando. Então, quando alguém xinga você, na verdade está falando mais sobre ele do que sobre você. Entende? Às vezes você acha assim, não, de repente, ele está me xingando porque ele tem talvez alguma razão naquilo que está falando ou não. Às vezes as pessoas criticam, às vezes as pessoas falam, e às vezes elas estão falando mais delas do que estão falando de você. Então, quando alguém, sabe, bate em você, fala mal de você, ou de alguma maneira quer te prejudicar, essa pessoa está falando mais dela do que de você. Então, nós devemos entender, o povo estava pensando em apedrejar Davi, só que Davi também estava sendo prejudicado. E o erro da gente é pensar que só a gente é prejudicado. Só a gente está passando por um problema, só a gente está passando por uma luta. Eu vejo todos os dias pessoas me pedindo oração. Alguns dos casos são bem graves, bem problemáticos. E sabe, quando eu olho para aqueles pedidos de oração, eu vejo às vezes que o meu problema não é tão grande assim. É que a gente tende a agigantar o nosso problema, a tornar o nosso problema um monstro, né? Um bicho de 7 cabeças. E às vezes até pode ser. Mas há pessoas que também estão enfrentando grandes problemas. E a bem da verdade é que cada um aqui tem as suas lutas. Eu falei lá em Belém sobre isso. As pessoas me veem todos os dias aqui, né? Estou arrumado, estou bem ajeitado, bem alinhado, né? Estão me vendo aí, mas gente, eu também tenho lutas. Eu também tenho meus desafios. Eu também enfrento dias de lágrima, de choro, dias que também não sei o que fazer. Eu também tenho boleto para pagar. Eu também tenho compromissos que nem você. Ou seja, não é só a gente que está na luta, tem outros que também estão na luta. Daí você diz, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que muitas vezes a gente quer pensar que só a gente está passando por aquilo. Só a gente. Então Deus só é ruim com a gente. Com os outros está tudo certo. Com a gente está tudo errado. Esse pensamento, nós temos que quebrar ele. Nós precisamos quebrar esse pensamento. Todos enfrentam lutas. Agora, não é porque você está passando por uma luta que você vai ter que se entregar a ela. É como eu disse, a dor, ela tem que ser passageira. A dor não pode virar uma prisão na minha vida. Porque se a dor virar uma prisão, ela me quebra. Ela me quebra. É por isso que a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Quando ninguém puder te fortalecer, se fortaleça no Senhor. E eu entendo aqui que Davi perdeu a família, que nem eles, perdeu a casa, perdeu os bens, e agora, pasmem, também está perdendo o apoio dos seus. Às vezes vai acontecer isso. Você está tendo perdas, e ainda para complicar, você também perde o apoio das pessoas que deveriam te apoiar naquele momento de dor. Os mesmos homens que Davi treinou, protegeu
alimentou, agora querem apedrejá-lo. Nunca faça isso com alguém que moveu, sabe, um papel por você. Nunca faça isso. Se a pessoa moveu um papel, uma palha por você, não culpe ela. Não culpe ela. Nós devemos entender que gente ferida raramente tem mão livre para segurar a sua ferida. Então eu vejo aqui que quando as coisas ficam difíceis demais, muitas vezes você descobre que as pessoas que torciam por você, que te aplaudiam, agora essas pessoas, elas estão contra você. E não é porque elas sejam maus, mas porque cada um está carregando a sua própria amargura. Cada pessoa carrega a sua própria amargura. É por isso que a Bíblia fala, e a gente às vezes ignora, a Bíblia diz assim: guarda teu coração, Provérbios 4:23, porque dele procede as saídas da vida. Eu tenho que cuidar para que a minha pregação, ela não se torne uma pregação de um ferido. Eu tenho que cuidar para que a minha vida não se torne a vida de uma pessoa ferida. Ou seja, eu preciso me curar para poder ministrar. Eu preciso resolver certas coisas na minha vida, para a minha vida ir para frente. Às vezes, nós queremos seguir na vida todo remendado, quebrado, machucado. E você sabe, sai machucado para o trabalho, sai remendado para o trabalho, o que vai acontecer? Você vai ferir. Porque é assim, uma pessoa ferida fere outras. Uma pessoa ferida vai machucar outras. Uma pessoa indignada, ela vai colocar a indignação dela sobre outras. Agora, entenda. A Bíblia diz, todavia, e aqui para mim isso é chave, todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Não diz que Deus fortaleceu Davi, diz que Davi se esforçou no Senhor. Tem coisas que você vai ter que se esforçar. Eu tive um podcast muito interessante esses dias, logo ele vai sair lá no meu podcast A Voz, a respeito do temperamento, né? Existem 4 temperamentos que todo mundo tem um, né? Dos 4 temperamentos, um é sanguíneo, outro é melancólico, outro é fleumático, né? Outro é colérico, cada um tem um temperamento. E você sabe qual que é o segredo para você melhorar? Porque às vezes você tem um temperamento que é bem dificilzinho, mas sabe qual? Na verdade todo mundo tem um temperamento que é difícil. O que a gente tem que fazer? Né? E esse foi o segredo do podcast, foi se esforçar para mudar. Se esforçar. O esforço faz com que você viva algo diferente. Bem, a Bíblia diz que Davi se esforçou no Senhor, ou seja, ele estava sentindo dor. Dava vontade de ficar chorando, dava vontade de Davi, sabe, de Davi ali naquele momento, de alguma maneira, sabe, perder as estribeiras. Mas a Bíblia diz que Davi se esforçou em Deus. Tem coisas que a gente vai ter que se esforçar em Deus. A dor está grande, a indignação está grande, mas eu vou me esforçar em Deus. Eu vou me esforçar em Deus para que esse sentimento não me consuma. Eu não vou ficar aqui nessa deprê que eu estou, eu não vou ficar aqui atirado, as coisas não deram certo, foi tudo mal, tudo deu errado na minha vida, mas sabe uma coisa? Eu vou me levantar. Eu tive prejuízo, as coisas não saíram conforme eu queria, mas eu vou me levantar. Foi isso que Davi fez. Tem coisas que você vai ter que se esforçar. Você não pode deixar a dor virar prisão. Volto a falar sobre isso. Há momentos na vida que ninguém pode entrar no lugar que você está. E é exatamente ali, nesse lugar que ninguém pode entrar, que você descobre se a sua fé era um empréstimo de uma comunidade ou você tem uma fé pessoal. Eu quero ensinar um princípio para você. Abre espaço para Jesus. Quando a dor estiver muito grande, abre espaço para Jesus. Quando os problemas estiverem se agigantando, abre espaço para Jesus. Vá orar, vá colocar tudo nas mãos de Deus. Vá abrindo espaços para Jesus. Porque é isso que você precisa para se levantar da dor, para se levantar dessa dificuldade. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Amanhã eu continuo nessa palavra.
tá? Amanhã eu continuo, mas eu quero pedir para você que está aqui, me ajuda a compartilhar essa oração com pelo menos 10 pessoas, cele essa oração, amém? Deixa eu colocar aqui, esse aqui, gente, ó, é o meu site que está aqui, www.vinicius17.com.br, todas as informações de evento, de livro, de tudo, tá aqui nesse site. Esse é o meu site oficial, não tem outro site, tá? Esse aqui é o site oficial. Esses aqui são nossos livros, Mentalidade de Alto Nível, um livro que está aí já todo o Brasil, fora do Brasil. Estou tendo a alegria de ver esse livro aqui romper as barreiras, certo? Esse livro aqui rompeu todas as barreiras dos meus outros livros, todos. É um negócio assim que eu não sei nem explicar para você o que aconteceu, mas com certeza tem algo muito bom aqui nesse livro, que está ajudando as pessoas, que está abençoando, e se você adquirir mais de um, eu vou fazer uma dedicatória especial para você. E esse aqui é o meu livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos, e eu vou acreditar nisso até o fim da minha vida. Se você não acredita, tudo bem. Eu entendo que Deus fala conosco também através dos sonhos. Também temos devocionais. Eu tenho 3 devocionais, olha só. É livro. 3 devocionais, olha só. 3 livros. Aqui são mais de 1000 orações nesses 3 devocionais. Você pode deixar um devocional em casa, levar um devocional para o trabalho, deixar um devocional dentro do carro, certo? Você pode adquirir nossos devocionais. Nós temos 3, Café com Jesus 1, Café com Jesus 2 e Café com Jesus 3. Você pode adquirir lá no nosso site. Também, pessoal, domingo agora eu vou estar liberando um protocolo para você. Um protocolo profético, um protocolo de fé para dias difíceis, para restituição. Tá? Nesse domingo, às 9 horas da manhã, eu vou estar ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, a igreja que eu congrego. Tá? Eu não estou à frente dessa igreja, tem um outro pastor na frente, mas eu ministro nessa igreja, sempre que eu não estou viajando, eu estou ali. Então, domingo agora, às 9 da manhã, eu vou estar ministrando. Amém? Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar agora. E, mais uma vez, quando acabar essa oração, compartilha com outras pessoas. Amém? E declare aí nos comentários, o de repente de Deus está no meu caminho. Porque nós estamos no propósito hoje, começando esse propósito do de repente de Deus. Então profetiza, escreve aqui nos comentários, o de repente de Deus está no meu caminho. Amém? Nós estamos orando para o de repente de Deus agir. Vamos orar? Amado Espírito Santo, oramos para que o de repente de Deus seja liberado sobre essa vida. Em nome de Jesus, o de repente de Deus venha sobre essa casa. O de repente de Deus venha sobre essa família. Oramos agora e pedimos a Ti, Jesus, que o de repente de Deus toque nessa pessoa. O de repente de Deus toque na sua casa. O de repente de Deus toque na sua família. Vem com o Teu poder, amado Espírito Santo. Que o de repente de Deus seja liberado agora. Em nome de Jesus, que o de repente venha. Em nome de Jesus, transformando essa realidade, mudando essa história. Em nome de Jesus Cristo, eu oro agora para que a boa mão de Deus venha sobre essa pessoa. Eu oro para que a boa mão de Deus visite essa pessoa. Em nome de Jesus, que o de repente de Deus venha sobre essa casa, o de repente de Deus venha sobre essa família. Eu oro para que o de repente de Deus venha para essa mulher que quer engravidar, que o de repente de Deus venha para esse homem que está aguardando bons negócios, para essa mulher que está aguardando bons negócios, para essa mãe, Pai, essa mãe, Senhor, que é sozinha e que busca bons negócios para poder criar os seus filhos. Também oro para que o Senhor coloque uma pessoa do lado dela. Em nome de Jesus, alguém de Deus, um homem de Deus, uma pessoa que tenha visão, uma pessoa, Senhor, que possa ser bênção na vida dela. Senhor, eu oro para que o Senhor intervenha na vida de cada pessoa. Senhor, traga consolo. Senhor, essa pessoa que tem andado por dias difíceis, por dificuldade, Senhor, que essa pessoa se esforce no Senhor e que ela receba a força de Deus, ela receba a direção de Deus, ela receba a estratégia de Deus. Leva embora toda a insônia, Pai. Leva embora toda a perturbação de dentro dessa casa e que este lugar seja um lugar de paz, seja um lugar de alegria, seja um lugar de favor de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê? Eu creio. Compartilhe essa oração. Amanhã, 6 da manhã, te aguardo aqui, porque nós vamos viver o de repente de Deus. Amém? Eu também estou nessa expectativa, que nem você. Um abraço a todos e até mais na paz do Senhor. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo
seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus, o sangue precioso de Jesus Cristo, cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E eu declaro, Pai, que toda arma forjada contra essa pessoa, contra essa família, contra os filhos, contra o casamento, não prosperará. E toda língua que ousar em juízo contra ti, não prevalecerá. A mão do Senhor está sobre ti. A inveja não tem poder sobre a tua casa, não tem poder sobre tua família, não tem poder para travar os teus negócios. Nós declaramos hoje, nesse último dia do propósito de Daniel, que a resposta do Senhor está certa em nosso caminho. A resposta do Senhor está certa. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo. Como está escrito na palavra do Senhor, quem pede, recebe, quem busca, encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Meu Deus, libera do teu poder sobre essa pessoa. Libera do teu poder sobre a casa dela, sobre a família dela, sobre os negócios dela, sobre os projetos, seus sonhos. Senhor, envolva tudo isso com o teu cuidado. Envolva tudo isso com o teu favor. Em o nome de Jesus, libera, Pai, do teu favor sobre a vida dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abra portas de oportunidade, que o Senhor libere sobre a tua vida ideias, que o Senhor lhe dê estratégias, que a salvação entre na tua casa, que haja resposta da tua oração. Aquela pessoa, Pai, que está orando pelo seu relacionamento, está orando, Senhor, buscando uma direção para ver se é de Deus, dar continuidade, se não é de Deus, que a resposta chegue. Que o Senhor mostre, que o Senhor revele, que nada fique oculto, em nome de Jesus. Pai, eu oro por pessoas que estão buscando uma direção aqui, pessoas que estão buscando entender se um caminho é de Deus, se uma mudança é de Deus, se um negócio é de Deus. Senhor, abre os olhos dos teus filhos. Abre os olhos dos teus filhos, Pai, para a resposta de Deus, a resposta da provisão, a resposta do milagre, em nome de Jesus. Também oro para que o poder de Deus toque no teu corpo físico. Nós dizemos a toda alergia, nós dizemos a toda diabetes, a toda pressão alta, a todo tipo de câncer, a todo tipo de nódulo, de cisto, de microcisto, todo tipo de endometriose. Nós oramos agora para que renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Ele tem poder, Jesus tem poder, Jesus tem poder. Nossa fé está nele, a nossa fé está nele. Jesus, ele é aquele que tem todo o poder, ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, ele é Salvador. Nós cremos e invocamos a presença do Senhor Jesus Cristo aqui agora. Leva embora, Senhor, a insônia. Leva embora, Senhor, a inquietação. Leva embora a ansiedade. Leva embora a perturbação, que a luz de Jesus entre nesse lar. Chama pela presença de Jesus agora. Aonde você estiver, chame pela presença de Jesus. Chama Jesus, vem. Jesus vem e ele virá. Jesus vem, chama por Jesus. Aonde você está, esteja indo para casa, dentro de um metrô, num carro, caminhando na rua, dentro do seu escritório, chama por Jesus. Chama, Jesus vem. Chama por ele, Jesus vem, vem, vem Jesus. E que a presença do Altíssimo te encubra. Que a presença do Deus poderoso, fiel e grande venha sobre a tua vida agora. E eu declaro sobre ti o Salmo 91 que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio, porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio.
A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Também oramos, Pai, pela Colômbia, para que o Senhor intervenha na Colômbia e todas as pessoas, Pai, que ficaram desabrigadas, todas as pessoas, Pai, que perderam até mesmo pessoas queridas, amadas, que a provisão e o consolo de Deus venha sobre Colômbia, em nome de Jesus Cristo. Assim nós cremos, assim nós oramos. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria estar aqui junto com você. Estamos hoje no 21º dia do nosso propósito, da campanha de Daniel, e cremos no agir do Senhor. Amém? Eu creio. Creia no agir do Senhor. Creia que o Senhor está agindo. Glória a Deus. Amém? E se você que está aqui está clamando ao Senhor e acredita que Deus já enviou a resposta, declare aqui: eu creio que a resposta está no meu caminho. Escreve aí: eu creio que a resposta está no meu caminho. E amanhã nós vamos começar um novo propósito, vem um novo ciclo. 21 dias orando para o de repente de Deus vir. O de repente de Deus vem. Amém? Está pronto. Mas eu preciso me preparar para viver o de repente de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Nós vamos passar aqui por 21 dias em oração, crendo no de repente de Deus. Amém? Glória a Deus. Cele essa oração, compartilhando com 10 pessoas. Manda aí para amigos, para grupos, para parentes, para pessoa que Deus tocar no teu coração. Pessoas que podem estar enfrentando uma tempestade agora, mas você vai ser um canal de Deus para ela. Você vai ser um canal de Deus, você vai abençoar alguém compartilhando. Alguém vai ser abençoado pela tua vida, você pode fazer isso. Você pode semear uma oração na vida de alguém. Amém? Deixa eu compartilhar com você as maravilhas do Senhor. Eu recebi o testemunho da Tatiane e ela escreveu assim: comecei a acompanhar suas orações há 3 meses. Tive metástase cerebral. Em uma das suas orações tomei posse da cura do câncer e para a honra e glória do Senhor estou curada. Creio que tudo o que eu passei foi necessário para que eu retornasse aos caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe, Tatiane, e que a tua recuperação seja plena, em nome de Jesus. Recebi também o testemunho da Jocilene. Ela escreveu: graça e paz, eu venho testemunhar que no dia 4 de março, o Senhor, na oração da noite, disse que alguém estava recebendo a cura de uma hérnia. E nesse dia eu estava acamada por conta de uma hérnia de disco, que me impedia até de ficar sentada. Eu estava clamando por uma intervenção divina, pois sabia que no dia seguinte não poderia nem me virar na cama. Já era costumeiro ficar por uma semana, sendo arrastada de um lado para o outro sem poder andar por conta da dor. Após a oração, um milagre aconteceu. No dia seguinte, quando era para eu estar me arrastando, simplesmente levantei sem dor alguma. Era incrível, nem pude acreditar. Hoje não tenho mais nada. Glória a Deus, nunca mais tive problema algum referente à coluna. E depois de ser afligida por esse mal por 28 anos. Gratidão a Deus.
Abençoados sejam você e seu ministério. Recebi o testemunho da Nelly também. A paz. Ouço suas orações desde 2018 e no dia 8 de agosto você falou que Deus estava curando pessoas com problemas nas juntas dos dedos. Eu tomei posse, pois tinha túnel do carpo. Eu não conseguia abrir a minha mão e sentia muita dor e dormência. Eu já estava na fila para fazer a cirurgia, mas eu não sinto mais nada. Estou curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso, gratidão. Gratidão, Jesus, pelo Teu poder, gratidão, porque Tu cura, Jesus, é Tu que cura, é Tu que salva, é Tu que liberta, Jesus. Aleluia, aleluia. Não há impossíveis para Deus. Não coloque a fé em mim, eu sou homem, sou falho, sou natural. Coloque a fé em Jesus. Ele tem o poder, Ele tem o poder, Ele, amém? Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele revela, Ele muda as coisas. A nossa fé está nele, a minha fé está em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus, amém? Coloque a sua fé em Jesus. Glória a Deus. Olha que tremendo essa mulher. 28 anos sofrendo, 28 anos, não é 28 dias. Às vezes a gente chora por um problema que leva 1, 2 meses. Agora imagina 28 anos. É Deus, né? É Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra em Marcos 4:35. Pela manhã eu estava orando ao Senhor e o Senhor me deu essa palavra. Essa palavra, exatamente essa palavra. E eu gostaria que você gravasse o que eu vou falar. Você já tem a palavra para o vento que vai enfrentar. Talvez para o vento que esteja soprando agora. Você diz assim, não, mas eu não recebi palavra nenhuma, recebeu, é você que não lembra. Em Marcos 4:35, Jesus, antes da tempestade, Jesus disse para os discípulos, passemos para a outra margem, passemos. Ele não está dizendo, vão sozinho. Não, ele disse, passemos para a outra margem. Ele está dizendo, eu vou passar junto com vocês. Você não está sozinho. Ele está atravessando. Se você está numa transição agora, seja uma transição de carreira, seja uma restauração que você está vivendo, seja uma reconstrução até de um negócio que ruiu, o Senhor está dizendo para você, estou atravessando contigo isso. Você não está sozinho. Eu estou contigo. Nós vamos passar juntos por isso. Salmos 23:5. Salmos 23:5, a Bíblia diz, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, mas antes de dizer isso, ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Antes da mesa, ele está conosco. Antes da conclusão, enquanto você está ali no meio do terror, ele está contigo. Ele diz, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você tenha inimigos, ainda que haja maldade contra você, ainda que exista inveja contra você, ainda que as coisas não deem certo, ainda que haja pendências, eu estou com você. Eu estou com você. Antes da mesa, Ele está conosco. Antes do acerto, Ele está conosco. Antes da justiça, Ele está conosco. Na injustiça, Ele está conosco. Quando as coisas não dão certo, Ele está conosco. Ele está conosco. Ele está conosco. É essa fé que eu e você precisamos ter.
E depois que Jesus disse, passemos para a outra margem, o vento veio, as ondas vieram, o barco começou a encher de água e os discípulos ficaram loucos da vida. Só que eles se esqueceram que Jesus disse, passemos para a outra margem. Deus falou antes do vento soprar. Se Jesus dissesse, vamos para o outro lado, aliás, Jesus disse, vamos para o outro lado. Ele não nos manda sozinho, Ele vai conosco. No dia difícil, no dia mau, Jesus vai conosco. O vento não tem autoridade para transformar o meio do caminho no meu destino. O meio do caminho pode ser um caminho difícil, pode ser um caminho desafiador, mas Ele promete estar comigo no meio do desafio. Quando eu entro na fornalha, quando as coisas parecem até mesmo maiores do que eu possa vencer, Jesus prometeu estar comigo. Por isso, não interprete a palavra pela tempestade, interprete a tempestade pela palavra. Ou seja, a tempestade, ela pode até aparecer. Você pode estar enfrentando ela agora, mas você tem uma palavra para vencer ela. Então, eu não me preocupo. Jesus está comigo. Essa é a minha convicção. Eu tenho uma palavra, você tem uma palavra. De repente você tem um ministério e você está enfrentando tribulação, as coisas estão difíceis, tem fofoca que está batendo aí na porta, tem, pessoas te injustiçando, tem coisas que aconteceram que foi fora do que você imaginava. Não te preocupa, no meio desse caos, você tem uma palavra. Você tem uma palavra e a palavra é aquieta-te, porque eu estou contigo no barco. Aleluia, aleluia. É difícil louvar na tempestade, mas nós temos que aprender que é uma necessidade, porque ou a tempestade se dobra, ou ela se dobra. Entende? Por causa de quem está comigo no barco. Quem está comigo no barco? Existem situações na nossa vida que, claro, a gente gostaria de fazer justiça própria. É claro que você gostaria, de pegar e fazer alguma coisa. Mas no meio de tudo isso, Deus está falando contigo, eu estou contigo, fique em paz, porque eu vou trabalhar. Eu aprendi uma coisa, que se eu tivesse aprendido antes, talvez eu tivesse cometido bem menos erro. Mas eu aprendi uma coisa, que tem coisas que é melhor você não mexer. Como assim? Tem coisa que é melhor você deixar, que venha contra você, porque quem vai te defender é Deus, não tenta resolver. Quem vai te defender é Deus, quem vai agir em teu favor é Deus, quem vai trabalhar é Deus. Nós somos muito ansiosos, estragamos as coisas pela nossa pressa, pela nossa ansiedade, e às vezes não confiamos no livramento do Senhor. O livramento do Senhor vem, querido. O livramento do Senhor vem. Guarda isso, você não precisa tomar uma decisão que lá na frente vai implicar em derrota, lá na frente vai implicar em problema para você. Você pode confiar no Senhor, você pode confiar no Senhor, no poder do Senhor, no favor do Senhor na sua vida. A presença da tempestade não significa a ausência de Deus. Jesus estava no barco. Você pode estar exatamente no centro da vontade de Deus e ainda enfrentar ventos contrários. Então não é porque eu estou enfrentando um dia mau, não é porque eu estou enfrentando um problema que Deus não está comigo. Não, Deus está comigo. A vitória de Deus já está determinada, mas eu posso estar enfrentando, ventos contrários. Quantas vezes eu vim aqui nas orações, enfrentando 1000 problemas e tive que aprender a confiar em Jesus.
E eu fui como aquela mulher que estava indo a Eliseu e estava dizendo, vai tudo bem. Para quem me perguntava, vai tudo bem, está tudo bem. Mas só eu sabia do caos, da tempestade, dos compromissos financeiros, das responsabilidades. E eu dizendo, vai tudo bem. Deus está aqui, vai dar certo. Diga para a pessoa que talvez esteja aí próxima de você, diga assim para ela, Ele está contigo nessa tempestade. Deus não te abandonou. Escreve aqui nos comentários, Deus não me abandonou. Não te abandonou. Ele está aí. Deus não te abandonou, Ele está aí. Deus não te abandonou. Não, mas eu pequei. Deus me abandonou porque eu pequei. Deus me abandonou porque eu falhei. Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. Ele tem o poder de te perdoar. Você pode ter errado, falhado drasticamente com Deus. Deus é poderoso. Eu vou dizer uma coisa, sabe que às vezes não dizem. Às vezes a religião não diz isso para nós. Todos nós somos pecadores. Todo santo dia precisamos ir a Deus. É a graça dele que nos sustenta, não é a nossa infalibilidade. É a graça que nos sustenta. É a graça, é o favor imerecido do nosso Pai Celestial. Eu sou filho de Deus, você é filha, você é filho de Deus. Não é? Sabe, Deus sabe das tuas falhas. Ele já sabe, Ele sabe das falhas do Pedro, Ele sabe as falhas do André, Ele sabe as falhas do Natanael, Ele sabe as falhas do Tiago, Ele sabe as falhas de todo mundo. E mesmo assim Ele diz, eu vou estar contigo no meio dessa tempestade. Essa é a palavra. O vento não veio para escrever o final da tua história. Entre a palavra liberada e o destino, você está sustentado por Deus. Escreve aqui, eu tenho uma palavra. Glória a Deus. Amém? Eu quero orar por você agora, orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Sela essa palavra. Se você crê que Deus falou contigo, sela ela. Sela ela compartilhando com 10 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, para grupos, para alguém que você sabe que está passando por um vendaval agora. Amém? A gente não gosta dos vendavais, mas é nos vendavais que nós vemos o livramento do Senhor. É nos vendavais que nós sentimos mais forte a presença de Deus na nossa vida. Amém? Então compartilha aí, sela, e amanhã vamos começar 21 dias do de repente de Deus. Do de repente de Deus. 21 dias é um ciclo. Então hoje encerramos um ciclo com a campanha do Daniel e amanhã começamos um outro ciclo de 21 dias do de repente de Deus. Amém? O de repente de Deus eu vou viver. O de repente de Deus você vai viver. Em nome de Jesus que você crê. Quero ver quem amanhã vai entrar nesse novo ciclo de 21 dias do de repente de Deus. Glória a Deus. Deixa eu orar por você, mas antes disso, deixa eu colocar aqui o meu site. Esse aqui é o meu site, www.vinicius7.com.br, é o nosso site oficial, tá? Não temos um outro site, esse é o nosso site oficial. Então, todo evento que nós tivermos, livros que nós lançarmos, informações, tá tudo nesse site. É o único site que eu tenho, tá? Eu não tenho outro site, é o único site que eu tenho. E esse aqui são nossos livros, esse aqui é o meu livro Sonhos. Deus fala conosco através dos sonhos. Você sabe que eu acredito que Deus fala também através dos sonhos. E eu tenho muitos livramentos, eu acredito, certo? Se você tem dificuldade de acreditar, enfim, cada um acredita naquilo que entende, certo? Eu entendo que Deus fala através dos sonhos. Então, esse livro aqui você pode adquirir no nosso site. E esse aqui é o nosso livro de lançamento, Mentalidade de Alto Nível. Se você não mudar como você pensa, você não acessa o que Deus tem para a sua vida. Inclusive, na oração da manhã eu falei muito sobre isso. Que o de repente de Deus muitas vezes está pronto para nós, mas a gente não está preparado para ele. Amém? Esse livro aqui vai te ajudar a se preparar para isso. Tá? Você pode adquirir nossos livros através do site. Se você adquirir mais de um, eu vou fazer uma dedicatória especial para você desse aqui, tá? Eu quero orar pela tua vida agora.
Quero orar por você, apresentar você diante de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amado Espírito Santo, gratidão, Senhor, porque temos uma palavra de Deus na nossa vida. Temos uma palavra do Senhor na nossa vida. E a palavra do Senhor é que o Senhor estará conosco. O Senhor estará conosco. O Senhor estará conosco. Essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança, que o Senhor está conosco. Meu Deus, visita essa pessoa. Visita, Pai. Visita a casa dela, visita a família dela. No nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo, visita a vida dela, visita a casa dela. Visita, Pai, esta casa. Eu quero liberar uma palavra. E a palavra é: nenhuma tempestade vai prevalecer em nome de Jesus. Por isso nós damos ordem agora a toda ação contrária, a toda inveja, a toda maldade no caminho dessa pessoa, que caia por terra agora. Eu digo a esse problema que ela está enfrentando, a essa adversidade, ou até mesmo no meio desse tratamento para a saúde que ela está, essa tempestade não vai prevalecer, porque Jesus é o nosso escudo e broquel. Jesus é nosso escudo e broquel. Não temeremos, porque Ele é maior. Ele é maior. Nossa fé está em Jesus. Nossa confiança está em Jesus. E declaramos agora: a toda enfermidade renda-se a Jesus. A toda depressão renda-se a Jesus. A todo obstáculo renda-se a Jesus. Amém e amém. Se você creu nessa palavra, sela agora, mandando para alguém em nome de Jesus. Avisa para eles que estão na tempestade lá, que Jesus é maior. Compartilha. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Até mais, se Deus quiser.